Salve, salve! Estamos aqui para mais um episódio do Videocast Transmissão ao Vivo. Uma das coisas que a gente mais precisa ter para fazer uma transmissão ao vivo decente é o domínio da tecnologia. E hoje eu trouxe aqui um cara que, lida muito bem com a tecnologia. Laurindo, prazer ter você aqui, cara. Fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite. Nosso estúdio tá todo aqui de Neo ID, cara. Nossas câmeras são Neo ID, nosso controle é Neo ID. Tem ali nossos conversores que eu uso muito, até que fiz questão de colocar ali. Que bom. Fico muito feliz de usar os equipamentos de vocês e ver que isso me traz um resultado muito profissional, cara. Queria falar um pouco assim, da onde surgiu a Neo ID, cara? Pelo que eu vi ali, tem a DVC Pro. Me fala um pouco dessa família que antes de surgir a Neo ID. Bom, a Neo ID surgiu de um projeto de biometria. Caramba. A gente teve no final do Lula 2 e Dilma 1, alguma coisa assim. A gente eu trabalhava na DV Pro e a funcionária lá, a gente estava muito ligado à licitação e tal, e a funcionária viu uma chamada pública, sabe? E a gente tem isso aqui e tal, esse produto, e a gente estava muito envolvido com a universidade, a gente sempre foi muito envolvido com a universidade. Eu estudei eu fiz duas faculdades, eu fiz PUC a PUC de Minas Gerais e fiz também a Federal também. Então, O que foi que você cursou? Eu fiz elétrica na PUC e fiz civil na Federal. E aí a gente estava muito envolvido com a comunidade acadêmica de lá. E eu estava muito envolvido. E aí meu irmão trabalhava também lá dentro da universidade. E aí a gente falou, biometria e tal, isso aí a gente saca. Vamos lá ver o que é. E 15 dias depois, os caras falaram, tem que entregar um protótipo em 15 dias. A gente entregou um protótipo em 15 dias e tinha grandes empresas tentando fazer essa história, quer dizer, a NEC, a Samsung na época. E a gente conseguiu, então, entregar um protótipo, fizemos interface com o SERPRO, que é o organismo, é o órgão do governo federal que organiza, né? Você deve saber quem é o SERPRO. E aí o SERPRO era o órgão avaliador, em 15 dias depois o SERPRO falou assim, esse é o melhor equipamento que a gente consegue ter para o objetivo que a gente quer. Caramba, só que aí, isso disputando com esses grandes caras assim que tá... Não. E aí esse projeto não foi para frente, mas não por nossa culpa, a gente dependia, obviamente, muito do governo, e o próprio governo, então, não conseguiu andar com essa história. Ele era muito legal, na essência, mas aí, por forças políticas, a coisa acabou não acontecendo. Aí depois a gente... eu ainda trabalhava na DV Pro e na Neo ID ao mesmo tempo, e o que aconteceu foi que a gente... eu comecei a migrar mais para a Neo ID. E dentro da DV Pro, a gente sempre trouxe muitas coisas inovadoras para o Brasil, por exemplo. Pouca gente sabe disso. As primeiras placas que a Blackmagic produziu, ou quando a Blackmagic tinha só placas de captura, foi a DV Pro que trouxe isso para o Brasil. Então, a gente, na época, tinha Matrox. Tipo representante deles. Isso. Mas a gente viu nesse fabricante um potencial enorme. Pela disruptura mesmo que eles estavam causando no mercado, sabe? A gente estava lá, na época tinha Matrox, tinha Perception, tinha Targa, isso Guaraná com rolha, que a gente está conversando. Não sei se nem você é nascido nessa época. Eu tenho produtora desde os anos 2000, eu abri minha produtora nos anos 2000. Então você sabe que eu estou falando. Eu sei que, cara, comparado com hoje em dia é impressionante. O celular que a gente tem hoje, que carrega no bolso, faz muito mais do que as câmeras, sem dúvida. Milhares de vezes mais. Bom, então a gente começou com Blackmagic e a gente foi evoluindo lá dentro da DV Pro. Então muitas outras marcas vieram a reboque da Blackmagic. Só que a gente estava ou continua estando, né, em Minas Gerais, que é periférico. Não tem, quer dizer, gente, eu sou de Minas Gerais, então eu não acho que é. Mas o dinheiro está espalhado no eixo Rio-São Paulo. Né? Então, assim, a gente acabou perdendo a representação da Blackmagic, que a gente tinha uma representação exclusiva. Isso foi acontecendo com outras marcas. Por exemplo, Holy Land foi uma marca que a gente começou a trabalhar, mas a gente estava muito periférico. E acabou... Aí a gente
cansou dessa brincadeira e começou a falar, não, nós precisamos ter uma marca própria. Mesmo porque a gente começou a enxergar que várias dessas soluções, a própria Blackmagic, outras soluções, não agregavam o que a gente precisava, o que o mercado precisava. Mas questões tributárias também, né? Então, quer dizer, muito do que se encontra hoje no mercado das grandes marcas, das marcas não chegam, não fazem o trabalho tributário todo que precisa ser feito, né? O caminho tributário todo que as coisas precisam fazer. Vamos colocar dessa maneira. Então, a gente, vamos importar alguma coisa, vamos criar alguma coisa, a gente vai precisar de gente fora, a gente até tentou fabricar, por exemplo, essas câmeras aqui dentro do Brasil, é impossível fabricar no Brasil no volume que a gente tem. A Canon fracassou nesse processo, a Sony fracassou nesse processo. Por que a Laurindo, lá com a Neo ID, ia conseguir fazer essa história? Tá certo? Não consegue. Tá? A gente não consegue fabricar isso no Brasil ainda. Eu espero que um dia a gente consiga fazer isso. Com essa reforma tributária que está acontecendo e tal, pode ser que isso acabe viabilizando de alguma maneira, etc. Mas, e aí a Neo ID veio surgindo num primeiro momento com as câmeras PTZs mesmo, tá certo? Foi o primeiro produto mesmo? Foi o primeiro produto nosso. Foi a qual? A USB? Não, a gente começou com câmeras um pouco mais elaboradas, que seria hoje a essa 20X, exatamente essa câmera que você tem. Ela mudou muito desde então. E aí a gente fez a câmera USB, que foi uma grande... E a gente teve a infelicidade para muita gente, para mim inclusive, porque eu acabei de contar uma história que acabou de acontecer comigo, que parte da culpa da pandemia. A gente teve a oportunidade de mostrar o nosso trabalho na pandemia, porque muita gente demandou transmissão ao vivo durante esse período, né? Que é um período péssimo para todos nós, etc. Mas a gente teve a oportunidade de mostrar o produto nessa época. A gente já vinha muito bem com as câmeras USB e essa câmera que tinha saído SDI. A câmera USB decolou durante a pandemia de verdade, tá certo? Então, era uma câmera com um custo muito baixo, a gente ainda tem uma câmera que está nesse lugar, ela evoluiu bastante, na minha opinião, ela é um produto muito melhor, um sensor melhor, uma lente melhor. Desculpa te interromper, isso é uma coisa que eu acho muito legal da Neoid, que eu acho que vocês escutam esses feedbacks de quem usa, né? Porque uma coisa é ir lá, fabricar, tecnicamente está tudo certo, mas você põe na prática, eu estou usando, está me dando um problema aqui de luz, está me dando um problema de não sei o quê. Você acabou de contar aqui um pouquinho antes, falou, poxa, eu tenho essa mesa aqui, ela é incrível, mas, poxa, por que o maluco não colocou uma saída de fone? Um P2zinho? Às vezes é um toquezinho, que se tem uma liberdade para você ouvir um cara que está usando, você fala, é óbvio, deixa eu colocar um negócio desse. Né? Isso a gente está fazendo muito, a gente tem uma limitação muito grande em relação ao hardware, tá certo? Mas em relação ao software, a gente tem feito coisas fantásticas, por exemplo. A gente tem hoje a gente fez uma interface de Tali, que eu não sei se você já viu isso já. Ela inicialmente foi criada para a VMix, tá certo? A gente consegue fazer uma interface hoje de uma maneira muito fácil para a Blackmagic, que conversa com switchers, né, da Blackmagic. Sim, muito bom. Meu sonho de consumo é ter um talezinho desse aí. Fala pra você que eu já fui lá, eu falei com você na SET e eu tenho uma questão que às vezes a gente trabalha com câmeras muito longe. Então, às vezes eu estou a 300 metros, aí eu falei, esse daqui você acha que dá? Aí até o Roberto depois comentando comigo, ele falou, cara, para tudo tem uma solução. Agora, a questão é estudar o teu caso e ver como que a gente resolve. Lá coisa. Lá, testar em você, porque o Tali ele é importante para quem tá apresentando, né, aqui no caso, e o cara que está também o cinegrafista, saber, eu estou no ar, não posso mexer essa câmera de jeito nenhum. O que pra gente o Tali ajuda muito, cara? Por exemplo, a minha direção numa corrida de kart, por exemplo. Cara, eu tenho que falar pro cara arrumar o plano, tenho que falar pro cara em que piloto que eu tô focado e eu tenho que avisar ele se ele tá no ar ou não. Entendi. Se ele tem o Tali, eu diminuo a minha comunicação. O quanto menos eu falar com os caras, é melhor. Eu não preciso ficar falando, eu tô na câmera 2, eu vou pra câmera 1. Não, o cara já sabe, ficou laranjinho é porque ele vai pra mim. Ficou verdinho, eu tô no ar. Então, assim, pra mim seria muito mais o uso, não pra mostrar pra quem tá sendo filmado que aquela câmera tá no ar. É pro próprio operador. Ele sabendo disso, é menos comunicação que eu gasto com ele. O nosso Tali, inclusive, tem essa história, né? Pra frente e para trás, eu vi. Isso é incrível. Isso é incrível. Legal demais.
né? Funciona, quer dizer, com bateria, aquelas baterias comuns e tal, você carrega no próprio... NP? É bateria NP? Não, ela é mais barato ainda, cara. Aquela bateria que os caras usam em cigarro eletrônico, tá certo? Sim. A única coisa é que precisa ter os pininhos nas pontas. Os cigarros eletrônicos, algumas não têm os pininhos, ela precisa ter. Mas ela também pode funcionar via USB, entendeu? Se você tiver lá um power bank qualquer, rola. Sacou? Ou se você tiver lá uma saída de 12 volts na câmera, uma saída USB da câmera, como por exemplo essas câmeras aqui tem, você pode alimentar por lá. Isso não. Aquele USB lá eu consigo alimentar com ele? Consegue. Caramba, eu não sabia dessa não. Consegue sim. Que legal. Então é muito legal. E você consegue, inclusive, pelo USB, não as câmeras não, mas eu acho que você consegue pelo USB. Você consegue pelo USB carregar as baterias. Então você não precisa ter, você precisa ter a bateria. O que a gente conseguiu fazer foi, escutando a galera, mas só para ver mix, põe para Blackmagic também. A gente fez uma interface. E assim, não, mas funciona com os outros switches. Mas quem tem outro switch? Nós temos só Blackmagic. Mas funciona com a interface GPI, tá? Interface da Blackmagic. Mas isso custa $500. A minha mesinha custa $500. Sim, já é quase o preço do switch. O preço do switch. Falei, então tá. Então a gente vai fazer, a gente fez, está funcionando super bem. A turma que usa pira com essa história, tá certo? É claro que com as nossas switches isso funciona, não precisa ser via software, funciona via fio mesmo, mas com a fio para o transmissor, né? Para o Blackmagic você liga na mesma máquina que está o software da Blackmagic. Você tem que estar com o software aberto para poder ver. Não precisa estar aberto. Não precisa estar aberto. O software, você vai lá, configura. Você só configura. E configura, fecha o software e vai funcionar, tá certo? Não precisa, porque o software, na verdade, do Blackmagic, ele roda por trás do sistema operacional. Então, a gente conseguiu fazer isso e isso é um sucesso enorme para a gente, tá certo? Porque resolveu uma parada de uma galera... Direto, eu vejo assim, nas igrejas, por exemplo, você sempre tem as câmeras Neo ID, mas você tem uma câmera solta, que fica ou num show ou algo assim, num gimbal. E aí o cara que tá lá, ele precisa saber que ele está no ar. E aí, porque o cara ficar uma hora ali, ele saber que ele pode dar um respiro. E o outro cara também, o cara que está, o apresentador ou o também, pastor, precisa saber que ele está lá. Então, aquilo resolve a vida da galera. Não, é incrível. Esse talent de vocês eu acho muito legal. Inclusive, ele é bonitinho, ele tem ali, né? Tem o lance dos numerinhos para você separar as câmeras, né? Isso, é legal demais. É muito legal. Então, essa história, quer dizer, isso é a conversa que a gente começou. E uma demanda muito grande que a gente tem recebido também é em relação ao software de controle das câmeras. Aqui você tem uma interface. Sim. Eu acho a interface mais cômoda. Sem dúvida. Porque o cara está lá, aquilo está na mão dele, ele faz o que ele quiser. E até o movimento, Laurindo. Lógico, a gente considera que os movimentos de PTZ eles têm uma questão um pouco robótica, mesmo você tendo uma mão boa aqui de controle, é diferente de um ser humano mexendo. Mas, cara, se você pega a manha do controle, cara, você consegue fazer uma panzinha muito bacana, estacionar com calma, ele tem toda a questão das velocidades, né, cara? Às vezes você quer fazer mais rápido. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu uso muito aqui no podcast, por exemplo, a gente usa movimento mais para corrigir. A gente não faz movimento no ar. Perfeito. A gente é mais para dar uma correção. Então, aqui eu ponho a velocidade meio alta. Que, mexeu, já foi para lá, arrumou, parou, tamo on. Às vezes o cara se mexeu na cadeira e tal. Eu faço evento corporativo com essas câmeras. E às vezes, o cara... Aquela ansiedade do palestrante, ele fica indo. Então, você põe a velocidade no médio, cara, você vai acompanhar aquilo de uma maneira muito tranquila, cara. Você não sabe o trampo que dá pra fazer. Eu imagino, cara. Usar já é difícil. Imagina construir, pensar nisso, né, cara? A gente ralou muito para conseguir essas velocidades. E assim, as câmeras, essa que você tem aqui é uma geração 1. Saiu uma geração 2. Agora, que tem a grande diferença, as duas grandes diferenças, essa questão do tracking, que é muito legal, que é totalmente agnóstico, essa história, porque você tem tracking, e a gente, inclusive, promoveu... Mas isso é diferente da Sigma que vocês tinham, então. O tracking é via software. Não, o software está dentro da câmera. Essa é uma das vantagens. Mas ele tem aquela camerinha embaixo? Não. Aquela câmera garante uma precisão maior.
Mas esse software está evoluindo o que está lá dentro, tá certo? Então, assim, hoje eu considero as duas soluções muito parecidas, tá certo? E a vantagem e o custo que eu tenho nessa câmera supera muito menor do que aquela câmera anterior. Então, eu acho que essa é do jeito que vai fazer. E, na verdade, ele traqueia um humanoide, tá certo? Então, na verdade, eu estou traqueando o corpo inteiro. A gente está fazendo, nessa câmera nova, vai acontecer agora uma coisa de locar no rosto da pessoa, tá certo? Então, é o seguinte, eu vou saber, tem uma inteligência dentro da câmera, que eu vou conseguir locar então, se outra pessoa passar na frente... Você sabe seguir esse cara específico, isso, não qualquer pessoa que passar. Eu não estou seguindo um humanoide, isso é incrível. Tá? Porque é bem isso, às vezes você está ali, mas entrou alguém no fundo, a câmera já dá aquela... Isso, exatamente. Isso às vezes, a gente, até por uma questão nossa também, para ter um controle maior sobre isso, os updates de firmware sempre foram feitos pelo nosso time. A gente consegue fazer isso remotamente, mas você tem que me dar acesso ao seu equipamento para que eu faça o update. As câmeras mais novas da geração 2, elas vão permitir com que você faça o update você próprio. Eu mesmo entro no software ali, no site de vocês, baixo um aplicativozinho, baixo o firmware novo, vou e atualizo. Então, quer dizer, essa câmera vai ser muito mais fácil a gente atualizar. E, com isso, a gente está, mais uma vez, aquela conversa que a gente teve, a gente está se distanciando das caixas que a gente vê que são parecidas com câmeras Neo ID. Isso essa história, como roda na própria câmera, eu não dependo de nenhum software para que isso faça, isso garante para o usuário uma facilidade muito grande. Então, ela é totalmente agnóstica, não importa se você está usando VMix, OBS, Wirecast, não importa se você está usando Mac ou PC, essa coisa do seguir, né, do tracking, ele vai funcionar independente do que você tiver colocado conectado dentro da câmera. Imagina que esse mercado de igreja deva usar muito isso, né? Isso, assim, porque os pastores têm essa questão que você acabou de falar, anda para um lado para o outro. Então, e normalmente também você tem um problema muito grande em igreja, que porque normalmente a galera que opera é voluntária. Sim. Né? Então, você tem pouca gente especializada para fazer isso. Né? Então, quando você tem uma câmera que trabalha sozinha, isso é muito legal, isso é muito bom. Sem dúvida. E essa história vai evoluindo, porque o algoritmo que a gente conseguiu construir dentro dessa câmera, que faz esse tracking, vai começar a identificar o objeto. Então, a gente está arranhando essa história. Então, quer dizer, no futuro, a gente já tem até alguns projetos já assim e tal, dentro de frigorífico, por exemplo. A gente tem câmeras dessas, iguais às suas ainda, dentro de frigorífico, dentro de um housing que a gente tem. O cara consegue ver o frigorífico dele inteiro. Imagino. De onde ele estiver. Porque e questão de estar mega frio não importa. E mais do que isso, você sabe também que essas câmeras saem, você poderia direto... vou só concluir a primeira. Então, a evolução dessa história do tracking, eu acabei de falar para você reconhecimento de padrão, a gente vai falar de reconhecimento de padrão. Então, essas câmeras, eventualmente, vão estar dentro das fábricas, porque você tem reconhecimento de padrão lá. E uma câmera que faz esse movimento de pan, tilt, zoom, isso é um mercado completamente inexplorado, certeza. Por nenhum fabricante. A gente não está vendo isso, ninguém faz. Quer dizer, fazem, mas com um custo muito alto. Sim, que com mais trabalho, menos praticidade. Não é o que a gente quer. Essa questão do custo, para a gente, no Brasil, é muito diferente. Então, isso vai ser uma evolução natural e isso vai evoluir para todo mundo, tá certo? Então, o cara que comprar uma Gen 2 hoje, uma 20, daqui a pouco ele vai ver isso dentro da câmera dele lá. Isso a gente quer dizer, esse update de firmware ele vai acontecer porque esse processador que está aí dentro da Gen 2 hoje ele está sobrando e ele é capaz de fazer essa história. A outra história que pouca gente usa, mas que poderia fazer, esse projeto que eu te falei começa a fazer. Hoje a gente foi procurado, por exemplo, para outra aplicação, que é ter, por exemplo, câmera de rua. Eu vi os testes que vocês fizeram lá do escritório, de deixar a câmera de dia, de noite. Cara, você chega à noite e você vê tudo. Não tem... Eu acho que tem um pouco também dessa
praticidade que vocês estavam comentando, né? Da câmera que ela se adapta também. Se você não é um profissional que manja muito dela, se você for, você abre o menu, vai na mão, você vai conseguir mexer. Faz ajuste. Se você não for e quiser largar ela e ela faz sozinho, ela faz. Né? Quer dizer, a única coisa que a gente pede bate pelo menos o branco. O branco, o mínimo. Não vai ficar o cara verde. Até porque a câmera não consegue fazer isso sozinha. Sim, então, alguém tem que ir lá e botar uma branca na frente. Ainda não consegue fazer sozinho. Mas bate o branco, é essa história que a gente sempre fala com todo mundo. Você bateu o branco? Ah, não bati. Então, assim, eu estava te contando também. A gente trabalha, nós temos muita experiência com isso, né? A gente trabalha, eu estou trabalhando nesse mercado desde 99, nós estamos há 20 anos. Isso foi quando a NeoID surgiu? A DV Pro surgiu em 99. A NeoID foi quando? 2015, mais ou menos. A gente começou com esse projeto da biometria. Da biometria, sim. Aí, mas o que a gente... Eu estava comentando com você. A ARRI, ela tem um sensor, até bem pouco tempo, que tinha 15 anos desenvolvido, tá certo? E era a mesma câmera, né? E durante esse período surgiu a Red, surgiu a Blackmagic, surgiu a Canon, tinha uma porrada, mas todo mundo ficava com a fissura da ARRI. O cara tem uma ARRI, tem uma tal, não sei o quê. Tem um pouco de etiqueta aí também. Né? Tem sim, é uma claro. ARRI. Mas eu fui conversar com... até porque a gente estava procurando outros modelos, depois que a gente saiu da Blackmagic, a gente começou, poxa, o que tem no mercado? Por exemplo, a gente gosta muito de uma marca que chama Ziken. Eu não sei se você já ouviu falar, mas depois a turma que estiver nos assistindo, procurem lá, que estiverem ligados mais nisso, ou às vezes vocês já conhecem já. A Ziken é um projeto mais aberto e tal, e trabalha com sensor Sony, mas parece que eles tiram mais do sensor do que a própria Sony. Mas essas câmeras todas, você precisa conhecer o equipamento profundamente, você precisa conhecer a técnica profundamente para poder tirar o máximo do produto. Uhum. A ARRI, você aperta o botão... Ele faz automático. E está funcionando. E o que a gente quis trazer para a NeoID é isso que você acabou de falar. Qualquer um consegue operar esse negócio, tá certo? Quer dizer, você tem níveis de operador, tá certo? E as pessoas vão se desenvolvendo, elas não estão paradas no tempo. Quer dizer, o operador de hoje não é o mesmo operador daqui a um ano, tá certo? Ele aprendeu onde tem a limitação da câmera, ele aprendeu a tirar o melhor da câmera. Mas para o cara que está começando hoje, eu não tenho dúvida de falar que a minha câmera, que a NeoID, é a melhor opção para ele, tá certo? Porque ela vai fazer boa parte do que as outras câmeras fazem automaticamente. Depois, se ele aprender, se ele continuar se desenvolvendo no caminho que ele tem que trilhar, é claro, ele vai conseguir fazer ajustes melhores. Manual, ele entende de Kelvin, de temperatura, de abertura de íris. Mas ele bateu um branco aqui e tal, ele vai conseguir fazer muita coisa. É isso que a gente quer com a NeoID. Legal demais, tá? cara. Eu quero que mais pessoas operem, que a gente seja capaz de produzir mais conteúdo. Eu falei com você também. Esse conteúdo aqui é super nichado, que a gente está fazendo aqui é uma coisa de nicho absurda, que há algum tempo atrás a gente seria impossível fazer um produto igual alguém a esse. Que topasse dar abertura para isso. Né? Alguém sentar na frente de uma mesa e discutir sobre um produto desse, isso tem uma cauda muito longa sem também dúvida. Na internet. Então o cara vai lá, deixa eu ir lá ver aquele papo, isso aqui vai virar corte, etc. Mas nada disso seria possível se a gente não fosse possível construir uma estrutura desse tamanho e com esse tipo de investimento. Eu estava falando, quando você chegou aqui, eu te mostrei, né, o estúdio, você viu as câmeras, né? Cara, tipo, quando eu fiz o estúdio, eu tenho uma locadora de equipamento já há alguns anos. Então, cara, eu tenho umas 5Ds, eu tenho Sony Alpha e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou usar as câmeras que eu tenho. Inicialmente, eu não queria investir muito. Eu queria pegar o meu equipamento ocioso e transformar isso no estúdio. Aí, beleza, coloquei lá 5D, liguei, falei, cara, beleza, mas, bicho, se o cara chegar pra cá, vai perder o foco. Então, eu tenho que ter um operador de câmera lá, que vai ficar lá e, pô, o cara tem que mexer o tripé. Aí tá, são 3 câmeras, 3 operadores de câmera aqui. Cara, só de cachê de operador de câmera aqui, eu não consigo nenhum cliente que me pague 3 operadores uma hora de podcast. O cara não vai pagar, né? Então, assim, eu senti também, cara, quando a NeoID chegou com as câmeras PTZ, deu um boom no mercado, mas eu senti uma galera meio hater também, tipo, nessa parada, pô, mas tá tomando emprego de operador de câmera. Aí o cara agora faz um controle, o cara opera 3 câmeras.
A mesma coisa que eu falo da inteligência artificial pra galera hoje, que fala, porra, eu faço parte de alguns grupos, eu tenho conteúdos que eu falo de inteligência artificial, a galera não fica falando disso. Aí, pô, você não falar disso não vai fazer com que a coisa não exista. Não existe. A coisa existe. Mas você sabe que essa história, outro dia alguém me falou que de uma história que eu falei, cara, dessa história de operador e tal. É claro que existiu toda essa história, mas ao mesmo tempo tem o outro lado da história. Por exemplo, essa turma que a gente acabou de falar de igreja, onde eu tinha lá 2, 3 voluntários, que o voluntário ele não entende sem nada de nenhuma. câmera. Você viabiliza um negócio gigante, com uma qualidade absurda. Pô, não você bota um cara operando lá, mas esse cara tem algum conhecimento, sabe como enquadrar, etc, etc. Né? Ele não tem comunicação entre as outras pessoas e tal. Mas alguém estava me contando um caso falando assim, cara, eu preciso comprar uma câmera PTZ. E ele tem câmera lá, eu acho que tem Blackmagic ou alguma Sony, alguma coisa assim. Falei, por que você vai comprar? Por que você está comprando? Ele falou, cara, porque eu transmito basicamente palestra. Um operador de câmera, ele não consegue ficar 4 horas concentrado. Sem dúvida. Não reclama, não pede almoço, não pede hora extra. Eu brinco muito com isso. Assim, pô, eu tenho 3 câmeras que ninguém vai pedir almoço, ninguém vai querer nada. E ao mesmo tempo, Lorena, assim, seguindo esse assunto, o que eu percebi, cara? Eu peguei os meus melhores operadores de câmera, peguei o controle de vocês, peguei uma das câmeras e entreguei pro cara e falei, bicho, passa uma semana com isso aqui. Ótimo. Aí o cara é operador de câmera. Ele manja de enquadramento, ele manja de íris, ele manja de, enfim, todos os conceitos. O cara pega esse controlinho, meu, quando ele começa a brincar ali, pô, então assim, praticamente eu tenho hoje aí, sei lá, umas 3, 4 pessoas que operam super bem o meu controle e que eram operadores de câmera. Quando eles fazem controle comigo, eles operam 3 câmeras. Eu pago um pouco mais para eles do que eu pagaria para um operador de câmera. Ou seja, tudo bem, eu eliminei 2 operadores de câmera, mas o cara que se dedicou, o cara que resolveu estudar um pouco esse controle, tudo bem, a PTZ vai tirar o meu trabalho? Não, você precisa de um operador que manje. Então, cara, em vez de ser só operador de câmera, aprenda a mexer no controle. De vez em quando você pega uma câmera na mão e faz câmera na mão, e num trabalho que tem uma PTZ, você pega o controle e representa ali no controle. E é mais ou menos essa história da inteligência artificial também. Não adianta a turma entender que a inteligência artificial vai matar uma porrada de gente. Não vai. Não vai, porque isso, na real, vai facilitar o trabalho de quem faz, cara. É isso que eu acho. Eu acho que vai fazer a gente perder menos tempo fazendo uma coisa que antes a gente perderia 3 horas, a gente vai perder 20 minutos, 15 minutos. E vai aumentar a produtividade. Sem dúvida. Né? Porque eu não acho que o cliente final vai entrar lá e vai falar, tem inteligência artificial que edita meus vídeos. Esse cara não sabe. Não, e é exatamente. Quer dizer, a mesma coisa que você fez com a turma que operava a câmera, que é a inteligência artificial. Você precisa de alguém que saiba tem que ter alguém para treinar. Tem que ter alguém para treinar. Para falar para o cara, olha, faça um texto para mim, mas eu sou fulano de tal. Você tem um tempo para programar a inteligência artificial. Tá certo? E é a mesma coisa que você está fazendo aqui com o controle. Você tem uma experiência que você adquiriu do tempo que enquadramento, como é que você fazia, que cor, etc, etc. Você vai trazer isso para a inteligência também. Sem dúvida. E quem é da nossa idade que brincou muito com a Atari, meu irmão, pega um controlinho desse, porra, você é louco, você pega o controlinho e você fica felizão ali brincando. É muito legal, cara. Eu gosto muito, tá? Eu uso muito isso, não só no podcast, mas uso em evento corporativo, a gente faz muito palestra. Cara, essas câmeras, esse kit ajudam muito, né, cara? E já continuando um pouco esse papo do hater aqui, quando eu comprei as câmeras também, surgiu aquele, por que você não comprou o da Ali, que é metade do preço e não sei o quê? Você comprou aqui, pagou caro. Primeiro que eu não acho caro, tá? Porque pelo que me entrega, para mim eu acho que, tá super dentro da realidade. Mas eu queria entender de vocês, cara, assim, você que tá lá, você deve saber que a galera, né, enfim... Sim. Lá na Ali tem tal marca que visualmente é a mesma coisa, mas, cara, o software não é o mesmo. Me explica a diferença. Se eu comprar hoje uma câmera de 3 conto na Ali ou comprar uma de 6 conto de vocês. Eu te contei, a gente estava falando e eu falei, você não sabe a relação que a gente faz para essas câmeras funcionarem do jeito que a gente quer, tá certo? Então, tudo que a gente conversou aqui... tudo que você está vendo que a câmera consegue te entregar, ela passou por um processo muito grande nosso, de desenvolvimento nosso, tá certo? Então, a câmera que está na Ali, apesar delas ter a mesma visual, cara que a nossa, que é algo que a gente vai mudar também em breve, ela não tem lá dentro a mesma coisa que a gente tem, tá certo? Ou software ou hardware, ou às vezes as duas coisas, tá certo? Então, a gente passa um tempo muito grande
fazendo com que essas coisas funcionem bem. E você já dirigiu ou já andou em alguma coisa que você precisa que funcione direito e não funciona. Então, além de toda a questão de tributária, questão de imposto, etc., que a gente... Fora o suporte também, né? Isso, que você não tem para ligar. Para mim, quando eu fui comprar, eu falei, caramba, eu faço parte de vários grupos, eu vejo a galera, comprei uma câmera da China, parou de mandar o sinal. O que eu faço, amigão? Manda um e-mail lá em chinês pro cara e vê se ele vai responder. Ele não vai te responder. Ele não vai te responder. Se minha câmera não é a de que hoje pifou, cara, eu ligo lá no escritório, galera... Como que eu posso fazer e essa é uma coisa que a gente está melhorando cada vez mais, tá certo? Então, quer dizer, normalmente o tempo de retorno nosso é de 2 semanas. Tá? Vamos dizer, você deixou uma dessas câmeras cair no chão. Então, quebrou. Então, a gente tem lá um tempo de retorno para a câmera voltar para você de 2 semanas. Isso é a base em São Paulo que faz isso? Ou lá em BH? Tem que mandar para BH. Tem que mandar para Minas. Você pode até entregar aqui num representante que a gente tem aqui em São Paulo é só um escritório de venda. Não. Do jeito que a gente construiu, são representantes que a gente tem. Tá, então, a gente tem um representante aqui em São Paulo que você deixa lá e ele manda para a gente. Ele faz lá, ou você pode mandar para a gente direto. Né? Se você não quiser nem ter o trabalho de ir num SEDEX e colocar lá, você pode deixar aqui com um dos representantes aqui que o cara vai mandar. A gente tem lá uma troca qualquer que vai e volta equipamento para serviço, inclusive. E aí a gente dá lá. Então, esse é o nosso prazo médio de conserto. A gente está tentando reduzir isso ainda mais para menos tempo do que isso, tá certo? Então, os equipamentos da NEOID, a gente tem spare part no Brasil. Então, esse é algo muito legal. Você tem para alguém para ligar. Sem dúvida. Tá certo? Isso é uma coisa... E a gente tem uma coisa que muita gente usa, que tem evoluído muito, e eu acho... se eu estivesse nesse mercado, eu gostaria de comprar da NEOID, porque a gente tem um software que ele vem evoluindo junto com a câmera. Então, esse software agora, saiu um spoiler para a galera, esse software agora, por exemplo, aqui a gente tem 3 câmeras. Eu vou conseguir copiar o setup de cada uma da câmera para outra. Isso, então, tipo vai ser... íris, o ajuste de cor, tudo. Caramba, que legal isso. E aí eu vou conseguir copiar. Então, eu ajusto a primeira câmera. Muito, cara. Isso vai ajudar muito a gente a trabalhar com isso. Isso é uma demanda que vários clientes têm nos feito, e isso é algo que a gente está evoluindo. A versão nova do software, por isso que eu falei, tem muita gente que não... apesar desses controles serem muito acessíveis, se comparados com outras marcas, né? A gente o preço custa, sei lá, a gente tem um controle que todo mundo que fabrica tem alguma coisa, fala assim, isso eu gosto pra caramba. Teu filhinho preferido. Nossa, até filha a gente tem isso, né? Sim. Porra, qual que é o seu? Eu gosto muito desse controle mini que a gente... Eu achei ele incrível, Laurindo. De verdade, eu fui lá na SET, eu vi ele lá, testei ele lá. Vou te dar aqui a minha experiência, tá, Laurindo? Eu uso muito câmera PTZ com o controle que eu tenho, que é aquele ali, que tá ali atrás do Laurindo. Que é um excelente Gosto controle. muito dele, mas eu tenho uma questão que nele me atrapalha às vezes um pouquinho, que eu estou na câmera 1, no plano médio, eu estou no fechado na câmera 2. Aí o cara do nada levanta e sai andando. E eu quero seguir com a 2, só que eu estou na 1. Quando eu clico na 2... Ele volta para a posição. Não. Ele me dá um delayzinho até me dar o ok. Eu não consigo automático clicar e mexer. No mini, me corrija se eu estiver errado. Quando eu testei ele lá... Tá vendo? Isso é coisa que a gente não Quando eu testei ele lá, eu cliquei, girei, ele foi. Eu mudei da 1 para 2 e já mexi no manche, ele foi. Então, eu senti nele uma velocidade muito maior de resposta quando eu pulo de uma câmera 1 para 2, por exemplo. Então, às vezes, o cara tá sentadinho, você tá ali no controle, você dá aquela distraída, aí o cara levanta, aí você... 2, aí você espera. Ok. Aí você pode mexer. Tá. Então, assim, esse pra mim, quando eu testei lá, eu posso estar errado, assim, pode ter sido uma impressão que eu tive quando eu testei lá na 7. Quando eu testei lá, cara, eu fui fazer exatamente esse teste. Eu cliquei na 1, mexi nela, cliquei na 2 e já mexi. Foi na 2 puxou. Cara, foi na hora. Foi na hora. Eu gosto muito desse controle e ele é muito acessível em termos de preço. Sim, tá, ele é mais barato, muito mais barato que esse. Muito mais barato, parece que a gente está falando de coisas milionárias. Mas é mais barato. E aí, eu gosto muito porque a gente tem uma interface muito grande com ele, sabe? A gente
quer, por exemplo, num futuro próximo, conseguir controlar câmeras caras, tipo câmeras de Canon, Panasonic, que usam protocolos proprietários, entendeu? A gente tem a possibilidade, da forma como ele foi construído, para fazer isso. Tá, hoje em dia vocês usam o VISC. O VISC, certo? Hoje em dia, né, o controle é tudo via protocolo VISC. Até muita gente fala assim, vai funcionar com esse controle que eu tenho aqui, que eu comprei baratinho no AliExpress? Se ele tiver o VISC. Provavelmente sim, tá certo? A minha câmera tem VISC IP. Vai funcionar com ela? Provavelmente sim. Só que a implementação do VISC IP, e aí que tem uma relação, muita história para contar, ela não é homogênea em todos os fabricantes, tá certo? Então, quer dizer, alguns fabricantes homologam um VISC IP deles. Então, por exemplo, outro dia um cliente nosso, eu comprei 3 câmeras aqui e tal, será que esse Mini vai funcionar? Aí ele comprou, ele chegou lá e falou assim, cara, tá dando delay demais, não dá para controlar. Eu falei, se fosse câmera Neo ID, funcionava. Não, agora há pouco, antes de você chegar, eu estava no grupo da Neo ID ali, que tem o grupo, e um cara acabou de postar lá, esse controle aqui vai controlar. Aí o Roberto, lá que dá um super suporte lá no grupo, já falou, você tem que ver se ele tem o VISC. Tem o VISC. Mesmo tendo VISC, pode ser que sim, pode ser que não. Quer dizer, quando você está dentro do mesmo ambiente, vai funcionar com certeza. Né? Então, quando você estiver dentro da Neo ID, a gente garante que vai funcionar 99,9%. A gente está sempre ajustando esse 0,1% o tempo inteiro. Por exemplo, teve um cliente que tem um podcast que nos falou, olha, quando eu faço isso, não funciona. A gente falou, mas nunca testamos aqui, vamos ver se esse cara está falando a verdade. Putz, é verdade. Tem que corrigir. Aí a gente foi lá, reescreveu parte. E agora funciona? Não está funcionando aí do jeito que eu quero. Não, e agora? Não, agora funcionou. Então é isso. Entendeu? Essa resposta eu achei incrível. É claro que isso não é assim, amanhã está pronto. Claro, claro. Porque a gente tem lá uma linha de trabalho, tá certo? Prioridade. Mas isso está lá. Isso é alguma coisa que a gente falou, mas isso é importante para não está funcionando assim? Não estava, e a gente conseguiu. Então, e em outros controles, a gente tem uma dificuldade muito maior de implementar esse tipo de dificuldade, tá certo? Esse IP Pro que você tem, eu não sei qual firma que você está, a gente depois precisa falar sobre isso, mas ele evoluiu muito, pode ser que na versão que eu não fiz a atualização dele, eu comprei ele faz um ano e pouco. A gente começou esse papo também falando, olha, alguns produtos a gente está chegando nisso, que é uma atualização online. Você baixa lá um arquivo e você mesmo faz a atualização. Essa atualização desse produto... Eu tenho que levar lá. Tem que levar lá ou eu consigo entrar remotamente. Tá. Depende do produto que depende também da segurança que o meu time tem. Se você tem um controle só, não é algo que eu quero fazer remotamente. Ou pelo menos eu vou te avisar, olha... Pode ser que não funcione. Que deu ruim. E aí, se você precisa usar ele amanhã, não vai rolar. Não, o seu evento melhor deixa assim, a gente assim, daqui a meia hora meu evento, você pode atualizar? Eu não faria isso. É igual a atualização de OBS, de VMix. Você vai fazer o evento, tá tudo funcionando. Cara, aparece lá, update. Espera acabar o evento. Vai com calma. Você vai fazer 10 minutos antes do evento, pode dar ruim. Vai mudar toda a configuração, Exato. Mudou tudo. Não vai funcionar assim. Então a gente tem um pouco de parcimônia nessas atualizações. Aquela velha história em time que não se mexe. Mas muita gente vem até a gente falando assim, eu quero atualizar a minha câmera. Eu falo assim, cara, por quê? Não, porque tem atualização. Não, mas está funcionando para você do jeito que está? Tá. Então não atualiza, bicho. Deixa ali. Não, tá funcionando bem? Tá. A não ser que eu tenha uma atualização assim, melhorou pra caramba a cor da câmera. Então, peraí, vou chamar todo mundo e a gente... Mas isso nunca aconteceu, tá certo? Um recall, né? Mas essa história, por exemplo, do reconhecimento de padrão ao invés de reconhecimento do tracking, isso está disponível na G2 e quando isso sair, a gente vai deixar no site para a galera própria atualizar e vai explicar, olha... Isso que na G2 a pessoa vai conseguir fazer sem ter que levar equipamento lá. Sem ter que levar lá. E com segurança, a gente já testou uma porrada. Uma dúvida, isso vai ter inteligência artificial envolvida nisso? Esse reconhecimento? Ele já tem uma inteligência, já tem uma inteligência, e é o que eu te falei. Isso no tracking. No tracking. Naturalmente isso vai evoluir para uma coisa de reconhecimento de padrão.
reconhecimento de padrão, inclusive de rosto, tá certo? Então, quer dizer, aquilo que eu te falei, a gente vai chegar num ponto onde a outra pessoa vai passar na frente da câmera e vai continuar. Você pode fazer essa câmera segue esse, essa não câmera segue aquele. Não que isso já não funciona, sim, tá certo? Porque eu tenho uma comparação de frame com frame. Então, essa pessoa que estava aqui não aparece do outro lado, né? Então, eu estou seguindo o cara, vai continuar seguindo o cara. Mas ele pode se confundir e agora, quando eu tiver esse lock na pessoa, não vai se confundir de jeito nenhum, incrível, porque isso já está já dentro do laboratório, mas a gente não tem... A gente tem que fazer alguns ajustes e tal, porque tem algumas questões relativas ao tipo de reconhecimento, mas isso vai rolar, isso vai acontecer. Que legal, cara. Isso é incrível. E isso vai estar disponível na 20X, na 30X, na 4K, e a gente tem um produto novo que a gente mostrou na SET, que chama USB Pro, que é aqui eu conversei com você, num estúdio desse tamanho. Daria conta demais. Daria conta e sobrava, mas a gente vai lançar uma 4K Pro. Que legal. Um USB Pro 4K, desculpa. E a gente mostrou ela na feira, ela estava meio escondidinha dentro do nosso stand, mas isso vai estar lá. Isso vai ser lançado ainda antes do final do ano, eu acredito. E essa câmera também vai ter esse reconhecimento de padrão. Cara. E ela vai conseguir fazer algumas coisas assim. Faz zoom, tira o zoom, coloca zoom. Movimentos programados. Faz tracking, desabilita tracking, ela vai reagir. É incrível, isso... Cara. Ela vai conseguir fazer isso. Uma coisa que eu gosto muito, Laurindo, quando a gente compra as coisas da Nerdic, eu acho que exatamente isso que você falou. Quando eu fui comprar as minhas, quem me atendeu foi o Léo, né, aqui em São Paulo, e ele falou, por que você não pega as USB? Cara, você vai montar um podcast? Eu falei, não, mas que não é só podcast. Podcast é uma das coisas que eu quero fazer, mas eu quero fazer eventos corporativos. Às vezes, o Zoom de 20X, que é aquilo que a gente já falou, talvez aqui pro podcast, uma 12X já daria conta. Mas eu não queria comprar uma 12X para cá e aí outro kit para quando eu for levar. Então, eu estudei e falei, cara, acho que a 20X ela vai servir para cá, vai servir para os meus eventos, eu consigo dar um plano fechado se eu tiver numa distância razoável da galera. Então, acho isso muito bom. E outra coisa que, para mim, nessa câmera específica que a gente tem aqui, que é a NDI, é justamente essas possibilidades que eu tenho de receber o sinal. Perfeito. Né? Então, vamos supor, aqui no estúdio eu estou recebendo via NDI. Tá. Cara, um modem, um switcher PoE, eu ligo um cabo em cada câmera, eu tenho energia, imagem e controle. Maravilhoso. Cara, pensando em logística, é menos cabo, enfim... Isso tudo entra para mim no meu VMix via NDI. Então, cara, não tem um switcher também. Aqui eu não preciso ter um switcher aqui. Eu tenho um da produtora, mas eu não uso ele no podcast justamente por essa questão de, se eu estou recebendo as câmeras NDI, eu entro direto no VMix. E eu entrando direto no VMix, eu tenho o bruto de cada câmera, que para mim é muito bom. Tem um valor enorme. Se eu tivesse num switcher, eu errei meu corte aqui, paciência, amigão. Errou. Você vai gravar o que você fez na hora. Se eu tenho o bruto salvo, eu faço meu corte. Errei 3 coisinhas, cara, 90% da minha edição tá pronta. Eu vou só cobrir os errinhos. A gente tem algumas coisas também que... essa história toda das câmeras terem PoE, que é isso, né? Power over Ethernet, né? Isso é fantástico para a turma. Para mim, quando eu descobri, eu não sabia. Aí um dia o cara falou, por que você tá ligando a câmera na tomada? Aí eu falei, porque eu preciso de energia, meu camarada. Aí ele falou, não, cabo de rede, modem PoE. O meu modem, o meu roteador na época não era, o meu switcher. Não era PoE. Aí o cara falou, compra um switcher PoE. Comprei, cara, quando eu liguei tudo... E é um troço barato demais. Ridículo. Aí eu liguei tudo, falei, cara, eu não tenho que ficar passando cabo de energia, meu irmão. Às vezes eu faço evento que eu tenho que cabear 30 metros para lá, 40 metros para cá. Você imagina levar esse monte de cabo. Cara, é cabo de rede. E a coisa legal dessa história é a seguinte, a gente vê... essa é uma coisa que a gente tem que desmistificar ainda dentro do mercado, tá certo? O NDI, o NDI-HX, que é o que está dentro dessa coisa, primeiro é muito leve. Então, quer dizer, você não precisa de um switch fantástico, tá certo? Você tem um switch de, sei lá, 600, 700 reais que dá conta de fazer isso tudo. 600, 700 reais você ia gastar nesse cabo de alimentação de 30 metros. Você tá maluco. Fora a logística de um troço desse e tal. Essa história de você levar tudo via um cabo Ethernet é maravilhoso. Porque o cabo Ethernet deu pau, você vai lá, corta. Exato, faz a cabeça de novo. Se você passou no conduíte, mas eu passei o cabo no conduíte, tudo bem, cara, arranca a ponta. Eu sempre recomendo, dá sempre uma sobrinha
nas duas pontas, né? Não deixa no limite. Isso. Dá uma sobrinha, enrola, porque, cara, deu ruim. Quebra a ponta, corta, põe outra. Então, essa história do cabo Ethernet é maravilhosa, eu acho tá certo? E ela facilita muito a instalação, essas instalações que você fica fazendo o tempo inteiro, desmonta e monta, tá certo? Porque um cabo SDI custa muito caro, tá certo? E aí todo mundo me pergunta, mas o SDI não chega o sinal antes e tal? Cara, chega igual. O cara que está lá operando, ele não sente a diferença. Não sente a diferença. Aqui, vou te falar, eu não aplico delay no áudio usando via NDI. Para mim, cara, eu sinto que tá ali. Lógico, se você for pegar no frame a frame ali, aquela coisa de chatão, de ficar, olha só, ele abriu a boca. Cara, coisinha mínima, cara. Não, e o que eu sempre falo é o seguinte, essa é uma briga eterna. Tem atraso quando você vai transmitir via NDI? Tudo tem atraso. O próprio cabo tem. Se você for ver mesmo um cabo de 100 metros SDI, vai te dar um atrasinho também. Isso. Né? A diferença de uma câmera está num cabo de 5 metros, a outra está num cabo de 100. Pronto. Já deu. É cabo, mas mesmo esses shows grandes, inclusive, os caras fazem atraso de áudio mesmo nessa história. Tem que atrasar áudio, porque senão o cara dá lá falando uma coisa, está chegando aqui atrás outra. Mas essa história do NDI, ele leva, então, a alimentação, que você pode, se for PoE, e isso custa muito barato, eu consigo trazer vídeo e eu consigo controlar a câmera, ou pelo controle físico, ou pelo próprio VMix, ou pelo software nosso, tá certo? Que é um software que eu te falei que eu acabei não concluindo, mas é um software que está evoluindo muito. E eu acho que essa história é a seguinte, você tem, não sei se você já pegou a sua licença desse software, você tem direito a essa licença. E esse software, à medida que for evoluindo, ele é seu, para o resto da vida. A turma não tem noção do que a gente vai lançar, tá certo? Isso vai ser... Nem grandes fabricantes têm o que a gente pretende lançar nesse software, sabe? Grandes fabricantes. A NeoID é uma grande fabricante. Você já está lá, você já chegou nesse patamar, Laurindo. Mas os fabricantes tradicionais não têm um software assim. Sim. Tá certo? A gente quer dizer, tem, mas ele custa. A gente está pegando esse software que a gente tem hoje e que está te dando, esse software vai ser parte do teu produto para o resto da vida. E maior até do que a vida útil desse equipamento. Então, quer dizer... como se você estivesse comprando um pedaço da NeoID, tá certo? Então, quer dizer... Todas as atualizações e tal, e esse software vai evoluir muito. Eu tenho uma esperança muito, muito grande nessa história. A gente tem uma coisa tão grande em relação a esse software que as pessoas vêm nos procurar na versão que está hoje e falam assim, vende só o software para mim? Eu falo, cara, não vendo. Mas daria para usar o software em outras câmeras? Dá para usar. Mas eu não vendo, porque essa é uma das questões importantes do nosso produto. Você precisa ter o software NeoID, precisa ter uma câmera NeoID para ter acesso a esse software. E esse software, como eu disse, vai evoluir bastante. A gente tem uma expectativa muito grande. A gente também tem uma expectativa muito grande por causa de ouvir o tempo inteiro, etc., a gente tem uma expectativa grande de internacionalizar o que a gente está fazendo. Então, em breve, você vai ver câmeras nossas na Europa, nos Estados Unidos. Cara, então, quer dizer, certeza que vocês vão explodir, cara. Porque a gente está sempre escutando o que os caras estão falando, sabe? A gente tem... Por trás da... Você me perguntou, você começou a falar, o que você é lá na NeoID? Eu não gosto dessa palavra do que as pessoas são, sabe? Porque você que é usuário... E o meu time de desenvolvimento, eu que estou tentando ver o que está acontecendo, está todo mundo trabalhando para um bem maior, sacou? Que é botar esse negócio para funcionar. E funcionar com excelência, né? Exatamente, funcionar bem. Então, assim, o que você é? Não sei. Sacou? Eu sou parte dessa engrenagem. Desde que antes de começar pelo teu post, te falo como. Eu falei, você é CEO, você é dono? Ele falou, não, cara, é porque não sou só eu. Eu acho isso incrível. Eu acho que eu sou parte de uma engrenagem, tá certo? Eu sou parte desse todo que é a NeoID. Então, tem o usuário, tem o time de suporte, que é importante demais, porque você pega gente que não tem menor conhecimento técnico, tá certo? E você tem o time de desenvolvimento. Então, eu sou uma parte disso que a gente está falando. E assim, agora a gente insistiu muito em câmeras HD. A câmera que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo em HD. HD. A gente imagina que
isso de alguma maneira vai virar 4K. Sem dúvida. Daqui a um ano, 2 anos. Começar a transmitir em 4K, né? Eu tenho uma grande questão em relação a isso, porque eu não acho que, por exemplo, quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, vai assistir numa tela 4K, ele vai ver no celular. Igual eu vejo a galera montando estúdio de podcast com umas câmeras de cinema, cara, 8K. Aí você fala, amigão, você tá pondo uma câmera de R$100 mil para fazer um podcast, você vai subir no YouTube a 16 megas por segundo. Cara, se você for louco, né? Porque quando a gente exporta o arquivo, né? Quando a gente exporta o arquivo para subir no YouTube, se for fazer a live, você vai subir em 4, 5. Você vai estar com uma câmera de R$100 mil para entregar um negócio no YouTube que o cara provavelmente vai ver no celular. Vai ver numa caixa tudo bem, o desfoque da lente é cinematográfico. Tudo bem, mas, cara, eu não acho que vale, cara. Eu não acho que você vai pensar, vou investir no estúdio, vou pôr 3 câmeras de cinema. Cara, eu, sinceramente, eu uso câmera de cinema quando eu faço cinema. A gente produz aqui curta-metragem, documentário, aí tudo bem. Vale o investimento, porque você vai mostrar isso numa tela gigante. No cinema. Agora, você vai mostrar no celular, cara, eu acho... Essa história, você falou sobre isso. Então, a gente falou, por que você está comprando câmera 20x e não está comprando uma USB Pro e tal? Porque é uma câmera de 12x para um podcast, ela é muito melhor. Além do que precisa. O teu investimento seria muito menor. Essa é uma coisa honesta que a gente faz. Sem dúvida. Quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, ele está querendo me vender mais barato. Mais barata. Ele não quer ganhar o dinheiro da venda, ele quer enquadrar a minha necessidade com o produto dele. Todos os revendas, a gente fala isso o tempo inteiro. Absurdo. Né? Isso para mim foi assim, foi quando eu sempre gostei muito, cara. Eu sou muito entusiasta da Neo ID. Eu conheci a Neo ID pelas placas de captura, foi meu primeiro contato. Você pegou a nossa plaquinha pequenininha ou a plaquinha? A verdinha, que entra tanto o HDMI quanto o SDI. Foi a primeira coisa que eu vi da Neo ID. Ali eu comprei os conversores, né, que eu tenho o conversor HDMI para SDI e o conversor e a duplinha de fibra. Que eu uso muito fibra. Não quero mais, eu tô com uma raiva de cabo, Laurindo, você não faz ideia. É mesmo, Eu peguei um bode de cabo, cara. Eu tô adorando a Holy Land. Holy Land é uma coisa que eu tô usando muito, ainda mais agora que saiu o C1. Porque, cara, eu uso aquele cabo de fibra, que é aquele cabo que é para conduíte. Não é um cabo para você passar e tirar. Que é aquele azulzinho fininho. É aquele cabo que é para morrer lá no lugar. É para morrer lá, é para você... É uma vez. Só que eu insisti por muito tempo de, cara, passa com cuidado, tira com cuidado, pra gente usar depois. Cara, o que eu perdi de cabo, bicho? Agora, a última vez que eu trabalhei, em julho, fazendo a Copa Brasil de kart, uma capivara comeu o meu cabo no último dia, Laurindo. 4 dias de evento. Eu acho que você viu comentando isso em algum lugar. Eu fiz um vídeo disso, Cara, chegou lá, no último dia de evento, a gente foi ver o sinal não chega. Aí o produtor corre o cabo pra ver se aconteceu alguma coisa. Cara, tava comida e ainda tinha um cocôzão do lado. Ela comeu e largou lá, cara. Não sei se foi uma capivara, pode ser um rato. Algum roedor foi lá e comeu. A gente suspeita de uma capivara porque lá tinha um riozinho e a gente viu uma capivara passando no riozinho. Logo atrás, onde a gente tava, assim. Mas, cara, não pode nem dar uns tapas na capivara, você vai não preso. Não pode, você é maluco. Mas imagina, um roedor, cara, estragar uma transmissão ao vivo, cara. Era a câmera da largada, eu vi, você tava falando muito de backup, né? Que você tem. Exatamente. Você tem que ter aí, backup. No dia, eu tinha levado... Quem tem um, não tem nenhum. Eu tinha levado o Cosmo C1. Não era para usar. Eu aluguei ele, eu não tinha ele ainda. Eu comprei agora, mas na época eu aluguei, paguei 4 diárias dele. E, cara, paguei tranquilo, porque eu sei, cara, se desse alguma coisa eu ia usar. Não deu outra. O principal dia final do campeonato, mandei o C1 para lá. Chegou com atrasinho? Chegou, porque o C1 tem 0.04 de latência. Mas, cara... Eu entreguei o trabalho. Isso. Eu não fiquei ali... Só você talvez tenha percebido essa latência. Só eu, com certeza. E ao mesmo tempo foi uma solução que eu consegui dar muito rápido, entendeu? Entendi. Quebrou meu cabo em 5 minutos e na verdade, o cara estava lá funcionando. O que o cliente quer ver. Exatamente, né? Exatamente. Né? E aí eu queria falar um pouco disso. Você falou aqui da PTZ, falou do controle, do Tile. Essa família Neo ID, né, cara? A gente tem conversores, a gente tem placas de captura, a gente tem... uma coisa que eu gosto muito de vocês, que é o... Não sei se tem um nome exatamente, que é o lance para transformar uma câmera normal em NDI, que é o Kiloview. Né? Isso. Me fala um pouco dessas outras ramificações que vocês estão atuando. Então, a gente está... então, eu vou emendar o teu assunto no outro assunto. A gente tem um medo muito grande desses transmissores sem fio, porque com essa história de 5G, não só esses transmissores sem fio vão ser afetados, mas também a parte de comunicação vai ser afetada. Sem dúvida. Então,
para a gente... Eu estava te contando esse caso também, mas... Então, a gente está atrasando... A gente vai ter um transmissor sem fio também, da NeoID. Que legal. A gente está, inclusive, na bancada e tal. Se eu tiver chance de aqui no escritório aqui, vou te mostrar. Legal. Ainda tem algumas questões que a gente está... Se quiser também que a gente faça uns testes aí, a gente adora participar dessas maluquices. Vou te colocar. Vou te colocar no time de teste. E até para a gente entender mesmo, porque a gente ali está meio em laboratório e a gente também tem os caras que são os nossos beta-testers, mas eles estão meio viciados, entendeu? Sim. Então, assim... testa aí. Vai do nada, pega aí e brinca. Brinca. Então, a gente acabou de fazer uma história, por exemplo, com o Rodrigo Carelli, que você deve conhecer. Animal. Rodrigo Carelli, inclusive, ele me alugou um controle desse antes de eu comprar o meu. Ah, é? Porque o que eu acho que rola muito também, até uma coisa que, não sei se uma sugestão. Cara, às vezes, se vocês deixassem uma locadorinha, né, o ID ali, pro cara testar os equipamentos. Isso. Porque assim, eu vou comprar. Na última reunião eu vou comprar. Aí eu falei, 3 pau e pouco. Aí eu falei, Caleri, você tem o controle? Aluga ele pra mim, cara, uma diária. Deixa eu brincar. Deixa eu levar para um trabalho. Eu não estava em casa brincando, eu levei para um trabalho. Aluguei do Caleri. O cara falou, mano, você quer comprar? Compra. Cara. Mas testa aí. Aí, Caleri é um cara que quero muito trazer ele aqui. Já fiz o convite, ele falou que estava enrolado. É o cara que mais trabalha com transmissão ao vivo, é o Caleri, velho. Ele tá lá, tá em Belém. Ele tá em Belém. Acabei de ver os history dele. Cara, admiro muito o Caleri, não só pelo conhecimento dele, mas pela disponibilidade que ele tem de compartilhar. Eu já liguei para ele querendo saber se eu conseguia ligar o controle sem fio. Eu tive um evento que eu não podia passar cabo. Aí eu falei, cara, será que eu... Aí ele me deu toda a solução, cara. Ele mapeou. Tipo aquilo que você falou, de desenhar aqui no rabisco. Ó, você põe aqui um roteador na câmera que tem que ser tal tipo. Aí você... Enfim, cara, super disponível. E foi através dele. Então, eu acho assim, vocês que vendem... Você tá vendo que eu tô falando dessa história da engrenagem? Sem dúvida. Uma coisa vai ligando a outra. Eu acho que é uma galera que tá muito ativa no mercado, Laurindo. Assim, eu trabalho bastante. O Caleri trabalha muito mais que eu, né? Tem muita gente que tá pondo na prática. É óbvio que, cara, você fazer um testezinho ali na bancada, beleza, você percebe coisas. Mas, cara, tem coisas que muito específico, cara. Você tem que estar na roubada, você tem que estar num problema e você vai perceber, isso aqui tem tal questão, né? Então, assim, eu vejo muito isso. Então, só voltando, esse lance de... Uma sugestão mesmo, cara. Acho que se vocês disponibilizassem, não precisa ser muito, mas, cara, a gente já vai. Deixa eu alugar uma diária 4K. Essa história é muito engraçada, porque isso faz. O Carelli já tem feito isso já. Você viu o que ele fez porque não tem no mercado para alugar. Inclusive, eu tô alugando e eu não cobro barato, não, cara, para alugar minhas PTZs. Por quê? Porque não tem. Não tem. Você vai achar o Caleri que tem umas. Eu tenho as minhas que eu topo alugar. Não é todo mundo que topa alugar. Não, porque o cara tá sempre com trampo. Você vai na locadora mesmo de equipamento, você tem lá Canon, Sony, tem milhares. Agora você vai, e uma PTZ? Não tem. Então quem tem, cara. Quem tem. Se tá afim de alugar, então isso, eu alugo, não cobro baratinho nela, justamente porque eu sei, cara, que é oferta e procura. Você tem milhares de 5D para alugar, você tem milhares de Sony Alpha. PTZ não tem. É isso aí. Então, quer ter, tá aqui. E assim, é muito engraçado porque o Carelli, se não me engano, tem umas 20 PTZs. Tem muita PTZ, Ele tem umas 20 PTZs. Eu acho que ele tem todos os controles também. Ele tem o controle primeiro, que era o branquinho. E depois fez aí teve esse daí, eu vi ele esses dias com o Mini. Isso. E aí, o que acontece lá? Outro dia o Carelli fez um trabalho, não posso falar para quem, mas ele falou assim... eu preciso de 20... O cliente chegou e falou, você precisa de 20 câmeras. Ela está usando muito em reality show, né? Exato. Né? Sempre a Globo começou com essa história, mas as câmeras que a Globo usa lá são câmeras de 25, 30 mil dólares. E aí, e não cabe dentro dos orçamentos de... Produtor independente não consegue fazer. E aí ele falou, as câmeras estão todas lá. Todas as câmeras que eu tenho estão lá. Então o Carelli tem lá para alugar, mas a gente, na última reunião... que a gente tem uma reunião de sync lá, que a gente faz lá de 15 em 15 dias, de todo mundo, de todas as revendas, de todo mundo, que alguns pessoas de fora, a turma de suporte entra também, o nosso pessoal de marketing entra também, e eles falaram, cara, a gente precisa ter uma locadora onde as pessoas consigam alugar os equipamentos na NeoID
para poder testar. Testar, cara. Você põe na praça, você põe lá, você compara, cara. Assim, né, a gente... Pô, é um investimento que, por mais barato ainda que você consegue chegar... Cara, pra gente desembolsar 3 câmeras, é um esforço, né, cara? A gente você sabe, produtor independente. A gente não é aqui uma mega corporação. Então, cara, pra mim arrancar 20 mil, 25 mil pra investir, eu tenho que ter muita certeza daquilo. Isso. E, cara, se eu pudesse alugar, testar, ia falar... É por isso que quando eu chego num lugar e vejo 3 câmeras, eu fico maravilhado. Sério mesmo. Sabe? Eu falo assim, poxa, a gente conseguiu dar voz àquela pessoa que está fazendo o trampo dela. Sem sabe? dúvida, cara. Isso é outro erro que também vejo muita gente cometer, Laurindo, que a galera faz um catadão do que tem. Isso. Aí o cara tem um plano fechado, tá com uma Sony, o plano aberto tá com uma Handicam, aí o outro plano tá com... Cara, pô, é textura de imagem. Cara, você vai usar PTZ, usa PTZ 3, ou você vai usar Sony, usa 3 Sony. Isso. Cara, ficar misturando, então assim, eu vejo muito isso. E pra gente, cara, quando a gente quis montar aqui, o fato de eu ter usado o controle, o fato de eu ter ido lá conversar com o Léo aqui, que não sei se eu acho que o Léo tá dentro dessa representação aqui de São Paulo. Fui lá, ele abriu a câmera, me mostrou. Então, pô, eu não sei, eu acho que vocês vão se dar bem alugando, principalmente que eu acho que vai facilitar a venda de vocês. A gente tem muitas dúvidas, é uma coisa que você trouxe, por exemplo. Então, a nossa intenção é que a gente eleja uma locadora, porque esse não é o nosso trampo. Pode ser aqui, hein? Me disponibilizo a ajudar, hein? Aqui a gente tem locadora faz tempo. Não é o nosso trampo e a gente acha... uma das coisas que eu tomo muito cuidado é proteger porque... Então, por exemplo, a Neo ID mesmo não entra em licitação. A gente não entra em licitação. Porque tem gente focada nisso, tá certo? Você não vai ver a Neo ID locadora. Tá? Porque nós temos gente que loca equipamento da ID, por exemplo, o Carelli. Sem dúvida. Então, eu não quero fazer isso, não vai ser essa história. Mas a gente quer fazer isso para que as pessoas tenham acesso ao equipamento e possam testar o equipamento num trampo que elas têm. Sem dúvida, tá cara. Certo? Porque é bem aquilo, uma coisa é ir lá na bancada ou ir lá no escritório, mas, cara, na minha necessidade, eu vou fazer um evento corporativo. Cara, testa lá o 20X, você vai ver, você vai dar um zoom no cara lá longe, bicho. Você vai ter o plano fechado dele. Né? Então, e outra coisa que a gente precisa fazer muito também, essa locadora vai ter acesso, por exemplo, a gente representa no Brasil a Kiloview. A Kiloview faz os encoders, a gente tem a Neo ID tem uma associação com a Kiloview, que é o que a gente chama de co-branding, que é o Neo ID Encoder, que a gente tem versão HDMI e versão SDI, e tem o Neo ID Decoder, que é baseado em produto Kiloview. De fato, a gente ali não tem input nenhum, tá certo? Não é igual às câmeras onde a gente, de fato, põe a tecnologia. Quer dizer, a experiência que a gente tem e o time de desenvolvimento para desenvolver alguma coisa. Aquilo lá é um co-branding mesmo, tá certo? Então, eu peguei um produto e coloquei a marca nossa. Isso assim, a gente sempre fala em toda oportunidade que a gente tem. Mas a história do Kiloview, por ser uma coisa IP, tem um produto 100% IP, não é empurrar só a caixa. Tem vamos dizer, tem uma parte de configuração, tem uma... E as pequenas, médias e até as grandes emissoras de TV têm pedido, eu preciso testar, eu preciso saber se funciona mesmo, porque é muito mais barato do que os encoders que a turma usa. Então, a gente... e normalmente o que acontece é, quando não tem uma locação, aquilo lá fica tomando poeira dentro. Sim, fora isso, você não usa ele todo dia. Não usa ele. E não você usa, tem demanda todo dia. E aquilo fica tomando poeira dentro Então, eu impresso, por exemplo, uma grande emissora de TV, você testou? Não, pois a internet aqui não está funcionando muito bem e tal... você sabe que a gente tem um time de suporte, pode te ajudar a configurar, vamos deixar isso funcionando. Aí, não, peraí e tal. Se o cara locou, está comendo locação em cima daquela história lá. Ele vai se obrigar a testar logo. Lá e vai botar para funcionar e falar, não, funciona, você poderia emprestar para a galera, mas aí é isso. É igual eu falo de curso online. Eu tenho um curso online que eu vendo meus cursos. Se eu dou curso, o cara não faz, velho. É difícil o cara que ganhou o meu curso fazer. Eu prefiro que ele me pague R$20, que seja simbólico, cara, mas paga alguma coisa, que é para você falar, amigão, comprei. Isso. Eu não ganhei. Né? Então, muitas vezes, se impressa, o cara não vai testar. Enfim, a gente tem boas experiências com clientes menores, mas com os clientes maiores, de fato, os caras não tem lá a burocracia deles para disponibilizar
o canal de internet e tal. E o que a gente sente dessa história da Kiloview é que tem um trabalho muito forte nosso de suporte, tá certo? Então, quando eu tinha... Do mesmo jeito que você foi lá atrás, aqui no Léo, e falou assim, Léo, eu vou montar um podcast, o Léo falou assim, você precisa mesmo de câmera de 20x? Essa história da Kiloview tem. Então, a Kiloview tem um monte de sabor que tem um desenho que a gente precisa construir. Para se encaixar dentro daquilo. No que você quer. Então, só explicando para a galera que quem não sabe, assim, esse lance do Kiloview, o que é? Você pega uma câmera que não tem um NDI, você pluga o cabo da saída dela, seja HDMI ou seja SDI, e ele vai transformar isso num cabo de rede. E você estica cabo de rede, chega no seu computador, ou no seu subsídio, ou se você já tem um sistema de rede integrado, você pluga em qualquer entrada de rede que você vai receber via NDI qualquer tipo de câmera. Né? Você não precisa ser a câmera ter essa tecnologia dentro dela. Com esse aparelho, você pega, sei lá, uma Sony Alpha, pega o micro HDMI dela, que sai HDMI, você pluga lá e você vai mandar ela. Esse é o Neo ID Encoder, tá certo? Mas o Neo ID Encoder também faz SRT, que é muito legal, e faz RMTP, RTSP, tá certo? Então ele tem um monte de outras coisas, ele tem Tali, por exemplo. Tem pouca gente que sabe que aquilo tem Tali. Ele vem lá... O que é esse pendrive? Esse pendrive é o Tali. Então, quer dizer, se você tem um sistema seu e ele tem comunicação também. Aquilo tem comunicação. Tem comunicação tipo também. Intercom. Eu consigo falar da base com câmera. Com câmera VIP. Caramba, bicho. Então, quer dizer... Viu o cabo de rede? Viu o cabo de rede. O cara consegue falar lá. Então, quer dizer, isso é um produto dentro da Kiloview, que é um co-brand. Esse dos produtos que a gente fala, a Kiloview tem toda uma linha separada, etc. Então, assim... se você ainda não escutou dessa história, isso faz um pouco parte dessa revolução de IP que a gente está vendo acontecer, tá certo? Então, a gente acabou de falar de câmeras que precisam de um cabo de rede só e que a qualidade da imagem é igual, que o atraso é igual. Eu já fiz o teste mandando o NDI e o SDI. E via a placa de captura. Só para eu gosto dessas coisas. Eu fico aqui, às vezes não tem... O cliente não veio, eu não tenho... Eu invento alguma merda aqui para fazer. E, cara... É igual. É igual, cara. É igual. Você não consegue perceber. Tipo, se você abrir ali o histograma, aí você vai ver uma coisinha ou outra diferente. Mas, cara, assim, 99% da galera o telespectador não vai ver diferença nenhuma. Não vai ver nada. Então, quer dizer, essa é uma conversa que a gente tem sempre, mas esse é um produto mais difícil de vender, porque que exige um volume maior de suporte nosso, porque isso não é simplesmente tirar da caixa e botar na tomada, como a gente acabou de falar das câmeras aqui. Isso é entender a demanda do cliente, entender o que ele precisa, entender se aquele produto é adequado para o que o cara quer, e aí sim, o produto que você precisa é esse aqui. Mas, basicamente, é isso mesmo que você falou. Uma das aplicações desse negócio é converter sinal de banda base, ou seja, SDI ou HDMI, para NDI. Isso muda completamente a vida de uma porrada de gente, porque cabo SDI é caro. É caro. Você ter o cabo bom é caro. E às vezes, eu gosto muito de usar os cabos CAT 6 ou 7, se não me engano. Eu compro os cabos mesmo da Green, você vê que é uma construção diferente. Aí até um dia eu postei lá no grupo, falei, eu uso o CAT 7. Aí o Roberto, meu amigo, pra que tudo isso, meu amigo? Não precisa, se você tiver o CAT 5, já vai. É muito atuante, ele tá numa região, o Roberto tá no Nordeste, ele vive falando assim, eu vou ir pro Sudeste. Eu falo assim, Roberto, você é um cara que tem dois olhos. Eu chamei ele para vir aqui no podcast. Por quê? Porque eu acho que ele tem uma visão de TI, que eu acho que hoje em dia, quem trabalha com transmissão ao vivo, tem que ter um cara bom de TI na equipe. Se você não vamos supor, eu sou diretor técnico. A minha carência hoje é o conhecimento mais de TI. Que eu percebo que eu preciso estudar mais isso. Porém, cara, eu vou lá, chama um cara bom de TI para fazer parte do meu time. Então, se você tem um time ali, do mesmo jeito que vai ter que ter o operador de câmera, operador de controle, o técnico de som, cara, põe um cara de TI na tua equipe que você vai resolver muita coisa. Essa história de TI lá o Roberto, só concluindo, o Roberto ele vive falando, eu quero ir para o Sudeste. Fala, Roberto, fica aí. Sabe por quê? Você é um cara de dois olhos numa região, ele presta serviço não só para a gente, mas você presta serviço também para algumas uma emissora de TV lá, etc. Eu falo assim, Roberto, aí você é um cara de dois olhos. Não tem ninguém que sabe o que você sabe na tua região. E mais, você é um cara que consegue resolver, que é por isso que
hoje faz parte do time da NEOD, a gente tem essa preocupação extrema de resolver a demanda do cliente com segurança e com um custo baixo. Sem dúvida. Tá certo? Então, quer dizer, ele está numa região onde ele precisa, a turma precisa disso mesmo, porque o Nordeste a gente é obrigado, até pelas distâncias desse... Lembrando, falando mais uma vez, eu sou de Belo Horizonte, a NEOD é de Belo Horizonte, então eu estou fora do eixo. Eu entendo muito bem aonde que o sapato aperta, exatamente aonde que o Roberto está. No Sudoeste a gente tem isso também, quer dizer, no Sudoeste não, no Centro-Oeste a gente tem isso, a gente tem muito cliente NEOD, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, porque a turma tem pouco acesso. Eu não posso, quer dizer, esse meu equipamento não pode ficar 60 dias, 90 dias parado, ele precisa funcionar. Tem que ser rápido, né? O conserto. O conserto e tal. Então a gente tem. O Roberto falou assim: não, Roberto, fica aí onde você está, tá maravilhoso, tá certo? Eu convidei ele para vir aqui, eu acho que eu vou fazer com ele via Zoom aqui. Eu não sei se você sabe, o Roberto tem. É um troço mais impressionante. O Roberto estava esperando um filho, aí veio 2. Caramba. Aí eu falei assim: Roberto, quantos meninos você tem? Eu tenho 4. Nossa, ele já tinha 2. Já tinha 2. Bem complicada a vida do Roberto. Mas ele está sempre... Sorte aí, Roberto. Você vai ter muito trabalho aí para... Ele está sempre online. Ele tem nos ajudado muito. Ele é muito. Isso eu acho incrível. Assim, a gente tem um grupo, né, da NeoID ali. Até depois eu vou ver com o Claudeir se a gente pode disponibilizar aqui o acesso ao grupo. Link. Que, cara, é incrível, cara. É incrível. Ali, cara, é coisa muito rápida. Às vezes não é o Roberto, é alguém que já teve alguma coisa parecida. Essa foi uma história que a gente quis fazer quando a gente falou, o Claudeir pediu pra gente, posso abrir um grupo? Eu falei, bicho, pode. Porque, como eu comecei a falar, boa parte dos nossos clientes são voluntários dentro de alguma igreja. E, normalmente, é horário que a empresa não está aberta, que o cara vai fazer o trampo dele. Sim. Entendeu? Então, noite, sábado... domingo à tarde. Então, quer dizer, se eu tenho um grupo que se retroalimenta, eu tô com esse problema, não estou conseguindo fazer tal coisa. Meia hora antes do cara entrar ao vivo. Se ele tiver um problema, se bobear, ele põe no grupo, no domingo à tarde, ele vai ter 5 caras respondendo alguma coisa. Então, isso é bem legal. E até por uma questão trabalhista, eu não posso botar todo mundo trabalhado 24 horas por dia lá dentro. Tá Mas certo? acho que, de certa forma, isso também me influenciou um pouco para fazer esse podcast. Né? Eu faço parte dos grupos do Claudeir, inclusive o Claudeir é apoiador aqui do podcast. E, cara, vendo ali um pouco esse movimento de, cara, é isso, você tá com uma dúvida, você pergunta. A minha ideia mesmo, assim, é justamente, usar do podcast para, cara, ter um arquivo, cara, de conversas que, podem clarear a cabeça de alguém, pode resolver um problema de alguém, né, cara? Então, assim, isso para mim foi um incentivo muito grande. Eu vi o teu vídeo, por exemplo, que você falou lá de podcast, aquilo é exatamente o que a gente está procurando, tá certo? Sem dúvida, cara. Por isso até que a gente... Tá aqui. Eu não tenho muito tempo para conversar. Eu acho que é a primeira vez até que eu... Sem dúvida, cara, de verdade. Eu te chamei já achando que você não ia vir. Mas eu falei, cara, eu vou chamar. Vou chamar, eu tinha conversado com você já pelo telefone antes, te encontrei lá na 7. Falei, vou chamar. Cara, de prima você falou, vou. Aí eu falei, mas você tá em BH, vê aí um dia mais fácil para você, eu espero. E, cara, calhou de dar. De verdade, eu agradeço muito, cara. Eu acho que, assim, são poucos os que têm essa disponibilidade, não só de ajudar a gente no sentido de produzir coisas que a gente realmente precisa usar, como, tá aqui para esclarecer as dúvidas. Eu acho maravilhoso, eu estou muito feliz de estar aqui, eu torço muito pelo teu projeto, tá certo? Eu acho que existe, sim, uma demanda muito grande por formação de gente. Sem dúvida. Tá? E pessoas que falem uma linguagem mais próxima, como você fala. O Edi também fala bem demais. Ótimo, o Edi é um grande apoiador dos produtos da NeoID também. O Claudeir também fala muito bem a nossa linguagem. Tem outras pessoas que também têm feito... De fato, a gente tem uma comunidade muito coesa dentro do mundo de transmissão. Mas é uma galera que se ajuda mesmo. Se ajuda assim, muito. Cara, até pela própria dificuldade que a gente tem. A gente não fala inglês, a gente não fala... Né? Então a gente... Isso é uma coisa que eu penso muito, né, cara? Eu eu tenho um curso online, que na verdade não é nem de VMix, nem de OBS. A gente ensina a mexer no VMix, ensina a mexer no OBS. Eu falo sobre direção técnica. Entendi. Né? Por quê, cara? O que me motivou a fazer esse curso? Às vezes eu pego 2, 3 trabalhos no final de semana. Cara, eu não tenho 5 Kaleres da vida disponível para trabalhar fazendo o que a gente faz. Sim. Porque tem uma diferença muito grande se você ser um operador de VMix, se você ser um técnico de transmissão, um diretor técnico, principalmente. Então, assim, cara, existe um conhecimento que a galera não tem, cara. A galera não tem. A galera não sabe, às vezes, como ligar
Um cabo que você fala, pô, vou ligar um HDMI de 100 metros. Amigão, HDMI de 100 metros não dá, você não vai conseguir ligar fazendo emenda. Eu vi um cara falando, eu vou fazer umas emendas de HDMI. Eu falei, bicho, vai dar ruim, cara. Codifica em SDI, compra aqui, ó. Você precisa de distância longa? Codifica SDI. Pô, mas eu preciso de 500 metros, não de 200. Codifica para fibra. Pô, você tem que saber as soluções. Ah, deu ruim, precisa de uma emergência. Usa um transmissor sem fio. Você tem soluções, você tem resoluções de problemas. Eu digo, meu trabalho é resolver problemas, cara. E a gente tem que estar acostumado e tem que ter uma bagagem de vários problemas que você já resolveu. Porque, cara, você lembra. Pô, eu lembro que esse pau que deu naquela vez foi assim que eu resolvi. Vamos tentar desse jeito? Então, cara, acredito muito nisso, assim, de formar pessoas que possam realmente estar prontas para isso e, cara, formar comunidade, cara. Aqui, pô, vou dar um exemplo prático aqui do Fernando. O Fernando comprou meu curso há 15 dias atrás, ficou amarradão, pediu para vir aqui conhecer o estúdio, veio aqui, cara, tá aqui trabalhando comigo, cara. Tá aqui trabalhando comigo. O cara fez meu curso há 15 dias atrás. Tá ali operando VMix, tá, cara, já manja de OBS, já tá entendendo a questão de cabeamento, NDI. Cara, ele era editor. Então, assim, eu digo muito isso. O cara que é editor, o cara ir para um VMix da vida, cara, é a mesma lógica, cara. É o plano aberto, vai para o fechado, vai para o médio. Você tem uma noção de edição, você vai pegar o VMix muito fácil. Né? E do VMix, você ir para uma direção técnica, é um outro pulo, que também, você começa a entender. Aquele cabo tá chegando ruim, como é que eu poderia... Enfim, tem questões que eu acho que se a gente, distribuir esse conhecimento, cara. Meus pais são professores, né, cara? Meu pai é professor, minha mãe é professora, minha esposa é professora. Então, assim, eu acho muito nobre isso, cara. Você ter um conhecimento e você compartilhar. Que é maravilhoso. Porque eu poderia estar aqui, meu segredinho, eu faço aqui do meu jeito e só eu sei. Aí, quem sabe eu não fala nada, fica quieto, não conta. Né? Então, assim, eu imagino, cara, que se a gente conseguir criar essa comunidade forte, cara, de troca de informação, e troca de conhecimento, troca de tecnologia. Pô, te falei aqui, né? Esse lance do drone que eu vi o cara que a gente entrevistou aqui. Cara, ele tem uma soluçãozinha ali, cara. Se cair na tua mão aquilo, com o conhecimento que vocês têm, eu vou pôr vocês em contato para ver o que errar. Cara, porque ali é um negócio incrível. O cara achou uma soluçãozinha muito prática. E, cara, precisa de conhecimento. A gente está muito animado. Eu comentei com você também a história do Intercom, as questões que a gente tem aí com o 5G. O produto que a gente fez, no final, no Brasil, eu falei, cara, ficou bom demais. Sabe? A ponto... Então, quer dizer... Isso vai ser lançado ainda? Não, foi lançado na sede. Está no nosso site já. Legal. Mas essas coisas são demandas que vão acontecendo dentro do próprio mercado que você transforma em produto porque você sabe que existe aquela dificuldade. Essa história do drone é isso que você acabou de contar. O cara viu uma questão, pô, eu preciso resolver assim. Não está organizado, a gente chama lá. Você vai ver uma maletinha meio bagagem, aí tem umas coisas penduradas. Eu falei, cara, se os caras não de ver que eles vão fazer uma capinha, vão deixar isso bonito, vão criar um produtinho para isso. E, cara, isso daí. E essa história da gente internacionalizar a NeoID, essa dor não dá só. Sem aqui. Dúvida. Certo? E essa dor deve estar dando em todo mundo lugar. Tem esse tipo de problema, dificuldade. O problema que a gente tem hoje no 5G, por exemplo, no Brasil, que a gente está arranhando o problema, porque a rede 5G ainda não está pronta, etc., é uma questão que vai acontecer na Europa, vai acontecer nos Estados Unidos. Então, quer dizer, esse produto que a gente está fazendo aqui e que a gente está testando no Brasil, ele vai ser útil em outra coisa. Essa mesma coisa pode acontecer com o drone, tenho certeza disso. Sem dúvida nenhuma. Laurindo, cara, de verdade, queria deixar aqui agora um espaço para você, cara. Você comentou no começo do seu time, cara. Comenta aí, agradeça quem você acha que tem que agradecer. Eu agradecer você por ter nos convidado, é maravilhoso. Por ter me convidado, é maravilhoso, tá certo? Eu falei porque eu sempre falo no plural. Sim, eu tenho essa mãe. Eu falei, eu gravo uns vídeos aqui de vez em quando, eu falo, eu falei, não posso falar no plural, parece jogador de futebol, parece jogador de futebol, é o nosso time, mas tem muito a ver com isso mesmo. Mas assim, tem muita gente, para que eu possa sentar nessa cadeira hoje, tem um monte de gente que me ajudou. Né? Então, eu não vou falar todos os nomes aqui, eu esqueço alguém pode ficar chateado. Sintam-se representados, vocês sabem quem são. Exato. Então, quer dizer, essa engrenagem que a gente está fazendo girar,
A gente tem que agradecer muito aos nossos clientes também por terem paciência conosco para algumas questões e por ter nos apoiado e, por exemplo, ter acreditado, por exemplo, eu vou lá na NeoID, eu vou ali e tal, e vou comprar 3 câmeras, vou gastar uma grana que às vezes eu não tenho, vai exigir um esforço muito grande da gente, mas eu confio nessa turma, que essa turma vai conseguir me entregar. Não, eu fiz questão, Laurindo. Isso é uma coisa que todo mundo que me pergunta, por que você não comprou na área? Eu falo, cara, eu faço questão de comprar da NeoID, cara, porque, pô, uma empresa nacional, eu tô pagando imposto, isso é outra coisa também que me irrita, cara, ver os caras reclamando que, agora a Ali... História, porra, meu irmão, você tá burlando um sistema a vida inteira que agora você não pode mais burlar e você tá bravo. E é a mesma história, por exemplo, de usar... Parte do trampo dessa galera é o Femix. Pois é. E uma galera... E usar o Piratão. Pô, pelo amor de Deus. Né? Cara, você tem que continuar. Esse produto não surgiu do nada. Exatamente. O cara não está desenvolvendo. É isso que eu digo. Pode ser uma ilusãozinha mesmo, mas eu sei que se eu comprar uma câmera sua, de certa forma, eu estou te incentivando a investir continuar, mais, cara. Isso. A fazer uma melhor... você tem mais funcionários para te ajudar. Isso. Enfim, eu acredito muito nisso, cara. Então, e assim, essa história da comunidade mesmo que a gente está gerando aqui ao redor desse produto, desse e de outros produtos. Eu vejo que a galera tem um apreço pela marca, cara. Não é só uma questão, um produtinho. Essa história, gente, eu falo lá com o nosso time de marketing o tempo inteiro, é o seguinte, olha, a gente não tem cliente, a gente tem fã. Não tem nenhum produto nosso. Escreveu muito bem, cara. Que os caras não falam assim, pô, é do caralho. Pô, o maluco foi lá e fez o que eu falei que não estava funcionando, não funcionar. Né? Isso tem um valor para todo mundo muito grande. Sem dúvida. Tá? Então, quer dizer, a gente não. Essa é uma história que eu converso o tempo inteiro. A NeoID não tem cliente, tem fãs. É claro que eu tenho nesse caminho, eu tenho haters. Sim, sem dúvida. Normal, mas os haters também nos ajudam. Mas que às vezes o hater é um sinal que você tá no caminho certo. Esses dias um cara me xingou lá também. Eu falei com a minha mulher, minha mãe falou, cara, se alguém tá virando hater é porque você tá fazendo a coisa certa. Você tá e às vezes o cara tá realmente sinalizando alguma coisa que você fez besteira. Isso é outra coisa também. Né? Às vezes o teu amigo não tem a coragem de te falar talvez o que um hater te fala na cara. Na tora. Isso. Assim, você fica ali todo, não, tá ótimo, tá piando as costas. Também não é tão bom assim. É ruim. Então, quer dizer, a gente tem escutado muito e é aquela história. Mas é uma galera que está querendo construir, sacou? Que está querendo que realmente que a gente tenha uma marca no Brasil que escuta o que você precisa. Sem dúvida. É isso que a gente quer dentro da NeoID. A gente quer escutar vocês, quer escutar os clientes, quer escutar os fãs cada vez mais e que você se sinta parte dessa engrenagem que a gente está movendo, tá certo? O tempo inteiro tem alguém falando, olha, preciso fazer isso, por que não tem isso na linha? Essa história dos links sem fio é alguma coisa que um monte de gente, poxa, começa a fazer isso. Se vocês isso é legal. Isso daí, cara, não tenha dúvida que eu vou pegar um monte desses links não tem homologação da Anatel porque tem essa briga da Anatel com 5G. Então a gente precisa... Já pensando nisso, né? Já colocando essa solução dentro então, a gente fala português, você liga lá, tem alguém atendendo, você liga para o nosso suporte, tem alguém atendendo você no WhatsApp. É claro que a gente falha, tá certo? É óbvio que todo mundo falha. Às vezes o cara quer uma coisa rápida, mas não tem alguém disponível. Normal, mas a gente tem lá as comunidades para responder essas fora do horário e a gente está muito feliz com o que a gente está fazendo. Eu fico cheio de orgulho quando eu vejo num espaço como esse, por exemplo, 3 câmeras nossas, tá certo? Coisas que eu sei o que tem ali por trás, eu sei toda a relação que a gente teve para que esse produto chegasse até você. E sei também a relação que você teve para conseguir colocar isso aqui dentro, tá certo? E que a relação que você continua a ter com isso. E não me arrependo, cara, de verdade, eu acho que aqui é uma solução incrível, assim, pra gente, cara. Laurindo, pô, de verdade, obrigado mesmo. Obrigado a você. Queria só para finalizar, pô, quem quer comprar na NeoID, é o site da NeoID, é o lugar, ali, ou tem alguma outra forma A gente aqui em São Paulo tem o time da Superlink, que tem a WorldView, que também tem as câmeras também. Tá. Você pode comprar pelo site. Quem te atender melhor, tá certo? Tá. Então, assim, o valor é sempre o mesmo. Essa é uma das coisas que... Meio tabela, você não vai conseguir um valor diferente por outro fornecedor. Isso, porque a gente tá todo mundo trabalhando dentro da legalidade, ou seja, o imposto é sempre o mesmo, etc. Mentira, o imposto não é sempre o mesmo porque as regiões... Sim, cada região vai ter essa alíquota.
Mas a gente está sempre trabalhando dentro de um... E estamos sempre... Eu acabei de contar para você, a gente tem um sync semanal onde as pessoas se conversam e falam sobre, olha, eu tive esse problema, eu queria que isso ficasse resolvido, etc. Então, as revendas estão sempre em casa. Então, a gente tem aqui em São Paulo a WorldView, a Superlink e a Integra também, que é uma outra empresa aqui em São Paulo. Lá em BH, se você precisar de gente lá em BH, eu estou em BH, então eu vou te atender lá. E a gente tem revendas espalhadas pelo Brasil todo. E pelo site que você compra de qualquer lugar do Brasil também, neoid.com.br. Lá também você acha manual, baixa software e tal. Lá tem um chat ativo também que você tira as suas dúvidas também dentro de horário comercial. Fora isso, tem todos os grupos que você conhece aí também, etc. Que são incríveis. E lembrando que não é só câmera, né, galera? Tem placa de captura, isso, a gente falou tem muito conversor, tem, cara, o Tali. Tem um monitor enorme, um monitor de aquele monitor 17 polegadas. Vocês já tinham o pequenininho, né? Agora vocês vão fazer o maior. Aquele monitor tá lindo. Imagina, cara. Os pequenininhos já eram incríveis. A turma que viu os monitores, a gente tava lá na 7, né? Tava na 7. A gente levou um monitor daquele para um congresso agora de fotografia também, de cinema. Os caras ficaram enlouquecidos com o monitor. Assim, a gente acabou com o estoque. Vendeu quase tudo lá nessa história. Esse monitor, o Carelli estava com um deles lá na festa do Ciro, lá em Círio, que é lá em Belém. Ele está lá com o monitor desse lá, pirado com o monitor, enlouquecido com o monitor. Eu certeza que a padrão qualidade na OIG é impressionante. Isso. Obrigado. Galera, mais uma vez. Que agradeço, de verdade. Queria, antes de finalizar, deixar alguns recados aqui, que para mim é importante. A gente está aqui fazendo esse podcast, a gente está usando o VMix, né, cara? Como a gente conversou aqui. Cara, o VMix, ele tem a licença, né, anual, ou você pode fazer a licença mensal, e você tem o trial de 60 dias, tá? Um dos apoiadores nossos aqui é a THTech, do Claudeir, que a gente acabou de conversar aqui citando ele, e com ele, cara, se você for por esse link que está na descrição aqui, se você pedir o VMix com ele, ele ainda vai te dar um desconto comparado com o site da VMix, tá, galera? Ou seja, se você comprar por esse link que tem aqui no podcast, você vai conseguir um desconto. O Claudeir faz isso em grande escala, ele consegue, é o original, é o oficial, é o da VMix. Se você entrar no site da VMix, você vai ver que ele está lá entre os 2 únicos representantes da VMix aqui no Brasil. Então, Claudeir é apoiador aqui do nosso videocast. Quero deixar aqui a sugestão, cara, compra o original. É igual a gente estava falando aqui, você pode usar o trial, mas ele é só 60 dias, galera. Não adianta ficar refazendo o trial, trocando o nome de máquina, fazendo um monte de gambiarra. Vai no VMix, cara, é nosso instrumento de trabalho, tá? Eu acredito muito que, a partir do momento que a gente está ganhando dinheiro com isso, cara, assina. Se você está estudando, tudo bem, cara, você está estudando, você está aprendendo, aí acho que 60 dias é um prazo suficiente para você treinar. Começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro com isso, cara, compra o original, que não tenha dúvida. E o Claudeir também dá um super suporte de atendimento. Eu faço aqui o nosso VMix, eu faço mensal, eu faço lá com ele. Eu faço mensal por quê? Porque tem mês que às vezes eu não tenho demanda e eu simplesmente não pago, e eu sempre vou ter a versão atual. Eu não tenho essa de depois de um ano ter que pagar updates e tudo mais. Eu preferi trabalhar assim, eu trabalho no mensal e estou felizão com o VMix original aqui, que eu pego lá com o Claudeir. Outra coisa é esse estúdio, né, galera? A gente está aqui, esse aqui é o Estúdio 13, é o estúdio do nosso podcast, mas a gente aluga esse espaço também. Você tem um projetinho pessoal teu, cara, entra aí no contato via Instagram, a gente vai atender você, a gente vai conversar, vamos chegar num valor que fica acessível para você, não só para podcast, a gente está usando o espaço muito para gravar curso online, para fazer conteúdo para a internet, às vezes tem uma galera que passa o dia aqui gravando 20 vídeos que depois eles vão soltando. É um espaço muito legal, tem os equipamentos na ID aqui garantindo a qualidade de imagem para vocês, fechou? Então, cara, mais um episódio com um cara muito interessante, com histórias muito interessantes. Tenho certeza que, cara, se você prestar atenção aqui nessa conversa que você teve com o Laurindo, você vai aprender, cara. Não é só contaçãozinha de história, tá? Se você ouviu aqui o que ele falou, tenho certeza que vai agregar muito aí pro seu conhecimento. E mais uma vez, acho que pela 4ª vez eu já te cumprimento. Obrigado, aqui, cara. Eu tô feliz mesmo com a tua presença. Obrigado. Eu cara, que agradeço. Só agrega, fico feliz em também poder participar disso. Conte com a gente aqui também. Quiser testar as coisas, cara, estamos aqui para te ajudar. Vou também. Vou te incluir lá no nosso grupo de beta. Valeu demais. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.